Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová falou comigo a respeito do terrível juízo que está vindo ao Quênia. Esta foi uma conversa da noite inteira, uma conversa muito longa. O Senhor Jeová Yahweh, o poderoso Deus de Israel, falando comigo a respeito do histórico, insuportável, inacreditável juízo do Deus Todo-Poderoso, vindo à nação que tem o nome de Quênia. E naquele juízo eu vejo muitas coisas diferentes que o Senhor me mostrou. Em um ponto eu vejo muitas bestas que atacam a terra. Muitas bestas atacam a nação do Quênia. E o Senhor disse, diga para este povo se arrepender e eu os restaurarei. Diga para este povo se arrepender e eu os restaurarei. Então, muitas bestas atacam a nação. Eu vejo muitas pessoas correndo por suas vidas. E foi um estado de terror tão grande. Muitas bestas naquele sonho. O Senhor me mostra que eles atacam a nação do Quênia. E então, em um ponto, eu vejo muitos insetos cobrirem toda a terra, toda a nação do Quênia. Eu vejo muitos insetos, trilhões de insetos por 1 centímetro quadrado que estão cobrindo a terra. Isso é absolutamente impossível de até se olhar. A nação que teve tanto avivamento agora está caindo bem diante da face da ira do Deus Todo-Poderoso. Então é um cenário muito triste e este tipo de situação afetou a nossa missão para outras nações. O Quênia recebeu o maior número de aleijados que andaram, o maior número de cegos que enxergaram, o maior número de surdos que ouviram. E então agora ela falha em se arrepender. E isso afeta a missão para outras nações. Nós somos obrigados a cancelar a missão para Angola. Isto quebrou muito meu coração, cancelar Angola, porque eu já me vi a mim mesmo chegando em Angola, eu já vi a visitação e o poder de Deus caindo do céu, eu já vi tudo lá. Então eu vi a recepção, bebê Esperança carregando flores. Mas eu quero dizer, Quênia, que recebeu a porção do leão, agora está afetando outras nações por causa da sua falha em se arrepender. Isso quebrou muito meu coração. Então eu vejo o inacreditável juízo de Deus vindo. Mas esta é uma conversa muito séria que o Senhor teve comigo a noite inteira a respeito do Quênia. Um juízo muito severo de Deus vindo ao Quênia, os oráculos concernentes ao Quênia, os oráculos do Senhor Deus Todo-Poderoso Yahweh a respeito da nação chamada Quênia. E eu vejo muitas bestas atacando a nação e as pessoas estão correndo para salvar suas vidas nesta nação chamada Quênia. E então depois disso eu vejo muitos pequenos insetos como formigas picando até a nação inteira, não tinha para onde ir, até mesmo a água totalmente infectada, você não podia tocar na água, eles te picavam. Então depois disso eu vejo uma enorme besta como uma hiena feroz, como um búfalo muito feroz. Então ele começa a perseguir as pessoas. Uma enorme besta feroz começa a atacar as pessoas no Quênia neste sonho. E ele começa a perseguir as pessoas na nação. Infelizmente, para esta nação, ele era rápido demais. Ele atacava as pessoas, ele pisava as pessoas com seus patas e ele matou milhares de pessoas. Como um rinoceronte, essa besta era rápida demais. As pessoas tentavam fugir dele, mas ele corria rápido demais e ele ia atrás das pessoas e pisava milhares de pessoas debaixo dos pés. Era como um rinoceronte. Então, naquele tempo, eu vi caos romper nesta nação devido às eleições. E então eu vejo
ou um ministro muito sênior do governo renunciar em um tempo muito crítico. Então, naquele tempo, eu vejo o Senhor me mostra dois servos, o Senhor falando com os seus servos, eu vejo o Senhor falando com os seus dois servos e dizendo para eles para chorar, para chamar um choro sobre esta nação. Mas por causa do terror e do choque da besta que estava perseguindo e matando as pessoas estavam chocadas demais para chorar. Havia grande terror e choque, elas não conseguiam chorar, nem mesmo se arrepender. Eu vi o Senhor falando com seus servos e dizendo para eles, chame um choro, um pranto sobre a nação do Quênia, mas infelizmente o terror e o choque eram altos demais, que as pessoas não podiam nem conseguir, eles não conseguiam chorar. Chegava no tempo quando eles não podiam mais nem se arrepender. O terror foi tão grande, o choque foi tão grande que as pessoas falhavam em chorar. Então, depois disso, algumas poucas pessoas, eles conseguiram romper e começaram a chorar. Então, depois disso, o Senhor novamente, eu vi ele falando com seus dois profetas e dizendo para chamar uma lamentação sobre a nação chamada Quênia. Então, eu vi caos nas eleições. Caos que está vindo nas eleições. O Senhor está dizendo que esta nação precisa se arrepender. Então eu vi muitas conferências de imprensa com este partido político, conferências de imprensa, muitas delas, mas eu vi muitos quenianos indo aos necrotérios procurando seus amados. O Senhor está chamando esta nação ao arrependimento. É chocante que os quenianos não se arrependeram até agora, e entretanto a visitação de Deus é muito massiva, muito poderosa aqui. Então, em um ponto, eu vejo o exército nas ruas. A mesma coisa que eu disse antes de 2007 a respeito da violência nas eleições. Eu vejo muitos veículos militares nas ruas. Isto significa que o caos se torna grande demais e eles chamam, então, eles chamam os militares para controlar a situação. Isto é muito sério. Então, o Senhor falou comigo nesta noite passada a respeito do Quênia. Um juízo muito sério de Deus vindo ao Quênia, o juízo mais histórico de Deus que já atingiu uma nação. Nós vimos, isso vai fazer com que o que aconteceu na Nigéria seja uma brincadeira de criança. O que aconteceu no Haiti, México, Chile, seja como um brinquedo de criança. O Deus Todo-Poderoso está pedindo arrependimento. Vocês vejam que agora nós interrompemos a missão Angola porque o Quênia está ameaçado de desperdiçar o avivamento. Eles ainda não se arrependeram até agora. Entretanto, desde que eu cheguei nesta nação há muito tempo agora, o Senhor tem me enviado ao Quênia e dito, diga para eles se arrependerem, diga para eles se arrependerem e eu vou restaurá-lo. Diga para eles se arrependerem e eu vou demonstrar misericórdia. Então ele me deu me fez cantar um cântico sobre misericórdia diante dele. Ele disse, diga para este povo se arrepender e eu os restaurarei. Agora nós estamos em um lugar onde o Quênia está ameaçado a desperdiçar o avivamento, perder o maior avivamento da história da Bíblia. Por quê? Porque por causa da falha em se arrepender, eles estão ocupados demais para o Senhor, quando o Senhor está buscando a atenção deles, levantando grandes números de aleijados, abrindo olhos cegos, surdos, ouvindo. A nuvem de Deus foi chamada aqui. O Senhor está tentando chamar a atenção deles, mas eles estão muito ocupados para o Senhor. Como? Eu sei que nesta sexta-feira haverá uma sessão especial de emergência do Colégio dos Bispos, no qual diferentes pessoas darão reports a respeito da estrada. O arcebispo sênior vai dar um report a respeito do caminho, o caminho para o arrependimento nacional. Mas o Senhor está falando em ira. Eu sei que há uma equipe que me foi enviado ontem e alguns reports me foram dados. Mas então o Senhor está falando quando que o Quênia vai se arrepender?
Nós estamos em uma situação onde agora nós tentando salvar o avivamento em Angola para que eles possam ter uma oportunidade, mas Deus está falando em ira que o Quênia pode estar desperdiçando e perdendo o avivamento. Quando eu estou lutando pelo avivamento em Angola, agora eu estou lutando ferozmente como leão e eu sei que vai acontecer. Eu sei que esse avivamento vai acontecer, mas o Quênia está ameaçando perder o avivamento e o Senhor está pondo toda a sua atenção no Quênia agora. Então, nesta noite, o Senhor falou tanto a respeito do Quênia. Quênia, como é possível que você não sabe que quando a nuvem de Deus veio à sua terra, você estava literalmente de pé diante do Senhor Deus Yahweh, o Deus de Israel? E o Senhor diz que entre aqueles que se aproximam de mim, eu vou provar a mim mesmo santo diante dos olhos de todas as pessoas. Eu serei honrado. Como é possível que você não sabe disso, Quênia? Que quando a nuvem de Deus veio a esta nação e Deus começou a fazer maravilhas nesta nação, milagres, enviando os seus mega profetas aqui, eles foram duplicados diante dos seus olhos aqui, comandando o céu para abrir instantaneamente, até mesmo neste ano, havia uma seca que eles chamavam a pior seca em 40 anos, mas veja, agora vocês têm uma grande colheita neste ano. Chamando a nuvem de Deus, como é possível que você não sabe que quando a nuvem de Deus vem, então você está literalmente de pé diante do Senhor como nação? Como é possível? Entretanto, o Senhor diz, entre aqueles que se aproximam de mim, eu me provarei a mim mesmo santo. Diante dos olhos de todas as pessoas, eu serei honrado. O Senhor está buscando honra para que a nação possa retornar para Ele. Deus está buscando obediência, que é realmente fazer a vontade de Yahweh. O Senhor requer que o Quênia receba Cristo Jesus, que o Quênia seja nascido de novo, quenianos sejam nascidos de novo. O Senhor está exigindo que os quenianos sejam salvos e permaneçam salvos ao abraçar e agarrar-se à santidade. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que a razão pela qual Ele enviou os seus servos aqui e as bênçãos do Espírito Santo, as bênçãos do céu para derramar aqui, a glória derramando do céu. Quando havia seca, animais estavam morrendo, aleijados andando, foi acrescentada graça, aleijados andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. E ontem, 2 dias atrás, o aleijado levantou e andou e olhos cegos abriram. E uma séria loucura, estado de lucária, foi curada. Como você não sabe, Quênia, da severidade de Deus aparece todas as vezes quando a autoridade dele está deliberadamente atacada. Toda vez que a autoridade do Senhor está sendo atacada. Como você não sabe que neste tempo você vai experimentar a severidade de Deus? O que eu vejo vindo ao Quênia é a severidade de Deus. E você sabe que o Quênia, você não está ciente? Como é possível que você não sabe que Deus normalmente, nestas circunstâncias, Ele move muito rapidamente para defender a sua santidade muito severamente? Deus defende a sua honra. Ele honrou o Quênia, agora Ele exige honra. A nuvem está aqui. Não coloque Deus em um lugar onde agora Ele tem que lutar para defender a sua honra. Deus exige o temor de Deus e reverência a Ele nesta nação. Ele está exigindo a adoração que estritamente pertence a Ele, a santidade dele. O Senhor Todo-Poderoso está exigindo honra do Quênia. Eu sei que nós temos uma reunião, uma sessão de emergência do Conselho Nacional e Colégio dos Bispos na sexta-feira. Mas veja como vocês estão afetando Angola. Eles pararam de se preparar aguardando esta sessão de emergência na sexta-feira. Entretanto, vocês receberam a porção do leão, aleijados andando, cegos enxergando. Por que não dar a mesma chance às outras nações? Entretanto, eu me vi a mim mesmo chegando em Angola.
Eu vi a visitação de Deus em Angola. Eu vi até mesmo onde o quarto, a habitação onde eu vou ficar em Angola. Eu vi os pastores aguardando a segunda sessão da conferência. Mas por que o Quênia agora começou a afetar outras nações? Quando vocês receberam tudo, por que vocês não estão se arrependendo? Porque o Quênia não está se arrependendo para que agora eles possam perder o avivamento para outras nações? Eu vi o pior juízo de Deus. Eu vejo pessoas procurando suas filhas e filhos nos necrotérios. Eu vejo uma besta perseguindo os quenianos e, infelizmente, a besta era rápida demais para eles e alcançava eles, matou milhares. Então eu ouvi o Senhor por voz dizendo, Queno, problema em Queno, problema em Machakos, grandes campos de refugiados em Nakuru, Machakos, Nairobi, violência em Nairobi, violência em Kisumu, violência no Vale do Rift. Eu vejo estas coisas. Violência em Kakamega, Mombasa, o país inteiro. A besta está devorando o país. Por que você chegou neste lugar? O Senhor está exigindo honra. E, entretanto, o Senhor diz que se vocês se arrependerem, Ele vai restaurar vocês. Tudo isto, todo este mal não te alcançará. Então, por favor, arrependam-se. Os dois profetas estão aqui, estão prontos para conduzi-los em arrependimento. Mas, infelizmente, neste processo de lidar com o Quênia, outras nações estão perdendo. O avivamento agora está tendo que esperar. O avivamento das outras nações agora estão tendo que parar e esperar. Por causa do Quênia, que fica demorando para se arrepender, titubeando. Isso é inacreditável. Nigéria teve um grande romper ontem com 2 reuniões a respeito do avivamento. Mas agora tudo isso está parado por causa do Quênia. Angola está pronta, mas o Quênia, eu posso prometer para vocês, eu vou estar em Angola, eu já me vi a mim mesmo lá. Então, Quênia, é melhor vocês se juntar e conduzir para o arrependimento para que nós possamos conduzir o avivamento em outras nações. O Messias está vindo. Obrigado.